Fala aí pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo. Esse vídeo que eu dou como o vídeo mais importante do ano de 2024. Aí você fala, por que, Miguel? Por que o vídeo mais importante do ano de 2024? Porque são muitas as questões envolvendo isso tudo, né? Questão aí da Vibras, a questão das eleições municipais, a questão do Boulos, a questão do Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-presidente da Câmara, grande nacionalista, o melhor quadro nacionalista que nós temos. Envolve também o comandante Robinson Farinazzo, envolve a questão do PSOL, questões partidárias. Então, eu vou trazer aqui uma análise um pouco mais completa e um pouco mais aprofundada, complexa, acerca de todas essas situações. Já quero dizer que o Brasil Grande ele se coloca acima de questões meramente ideológicas, maniqueístas. Então, nós sempre falamos aqui, nós não podemos nos prender à esquerda e à direita, nós temos que nos prender ao Brasil, tá? Ao Brasil. E a gente sabe que a política é um jogo, a política é uma guerra, e nós temos aí a mídia, nós temos a narrativa, nós temos aí todas as questões de bastidores. Eu conheço os nacionalistas, eu sei que cada um pensa acerca dessa questão, porque eu conversei com as pessoas do nacionalismo, tá? Perguntei para o assessor do comandante, que tem um contato muito próximo, certo? Comentei também com alguns assessores do Aldo, então conversei com pessoas dentro do Brasil Grande, intelectuais, lideranças, para então trazer esse vídeo aqui. Aí você fala, pô, então você teve que consultar todo mundo para vir aqui fazer o vídeo? Não, desde o início dessa situação toda, eu tenho uma leitura acerca das coisas que estão acontecendo. Eu fui ouvir todo mundo porque eu sou uma liderança. Eu sou o presidente do Brasil Grande, e o Brasil Grande é um movimento nacionalista, né? Então, nós temos que ouvir as pessoas. É assim que se comporta numa situação dessa. E a minha decisão é uma decisão que já estava formalizada antes mesmo de eu conversar com essas pessoas. Eu fui conversar justamente para poder entender qual era a temperatura das coisas, né? A gente faz consultas, né? A gente vê como que está o termômetro das coisas para poder entender o que cada um mais ou menos está pensando, para fazer então uma leitura do jogo, né? E assim, eu estava muito certo na minha leitura, a verdade é essa. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma coisa que eu já penso, né? Uma coisa que já estava dentro da minha mente e expressa o meu pensamento e expressa também o pensamento do Brasil Grande. Porque na hora de conversar com de todas essas pessoas, eu pude constatar que as pessoas estão mais ou menos pensando a mesma coisa. No entanto, tem ali detalhes, que são esses detalhes que têm envolvimento dentro da política. Então, questões partidárias, questões de eleição, questões ali da conjuntura, questões ali realmente de como as coisas funcionam. Então, você, nacionalista, que está aqui assistindo esse vídeo, você precisa compreender que as coisas são mais complexas do que as coisas que você simplesmente vê, né? As coisas que você simplesmente recebe, né? Então, se você já administrou uma quitanda, se você já teve alguma responsabilidade, algum poder em alguma esfera, seja ela maior ou menor, você sabe que as coisas são complicadas, são complexas, né? O mundo é complexo, o Brasil é um país complexo, certo? E tem uma realidade complexa, uma realidade complicada. Então, nós temos aí uma eleição municipal, nós temos uma problemática com a Vibras, que tem uma dívida muito grande e que está para ser vendida para o estrangeiro, seja a China, seja a Indonésia, seja os Emirados Árabes Unidos, seja a Austrália. A Vibras não pode ser vendida, não pode ser vendida, ainda mais
se for para um país da OTAN, um país satélite da OTAN, como é a Austrália, certo? Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. De forma alguma, a Vibraz pode ser vendida. E, assim, sobre nenhuma hipótese, sobre nenhuma possibilidade, pode ser para uma empresa que seja da OTAN, tá? Não adianta cair em esparrela falando que vai ficar aqui, que nós vamos ter a patente. Isso é besteira, tem gente que cai nisso daí. Eu não caio, eu sei como funcionam as coisas, né? Então, são desculpinhas para deixar a coisa mais palatável para essa venda acontecer, né? Não, as leis de mercado, 49% fica para a Austrália, 49% fica para a China, tá, e quando precisar, né? E quando precisar, aí nós vamos estar ferrados, né? Nós vamos estar ferrados. Então não pode acontecer a venda da Vibraz. No meio disso tudo, nós temos aí o Guilherme Boulos, nós temos aí Aldo Rebelo, nós temos aí comandante Robinson Farinazzo. Então é uma situação bem complicada. Por quê? Nós, nacionalistas, nós somos contra o wokeismo. Contra o wokeismo. Nós somos contra a visão de mundo do senhor deputado Guilherme Boulos, do PSOL. O Guilherme Boulos, ele defende liberação das drogas, tá? Ele defende ideologia de gênero, ele defende aí pautas que nós somos contra, pautas essas que são contra o que nós, nacionalistas, acreditamos no âmbito da cultura. E vocês precisam entender, e muitos nacionalistas e nacional-desenvolvimentistas não compreendem, pedetistas, ciristas, de que a partir da cultura, a partir disso, você modificando a cultura, o pensamento das pessoas, isso influi em todo o resto. Isso vai influenciar a maneira de se comportar, como um povo pensa. Então, se você coloca isso à mesa, todas essas questões completamente destrutivas, o tecido social se destrói, é impossível que as questões materiais, as questões de desenvolvimento, permaneçam da mesma maneira. Nós aí estamos vendo os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é uma potência, já foi uma potência ainda maior e é uma potência em declínio. Por que os Estados Unidos é uma potência em declínio? Porque mesmo com todo o dinheiro do mundo, mesmo com as armas bélicas, com o orçamento que tem, né, com tudo que tem, com todas as ferramentas que tem, com a caixa de ferramenta que tem, não consegue dar o passo adiante, não consegue avançar nas questões materiais, porque o tecido social norte-americano cada vez mais está rompendo, está se rasgando. Tá? Então é importante dizer isso. Não adianta a esquerda no Brasil, leia-se PSOL, leia-se Guilherme Boulos, leia-se tantas outras pessoas falarem em trabalho, em melhores condições, em uma esquerda mais raiz, mais trabalhista, se na área cultural ela permite tudo isso. Então nós temos que ter uma coesão, e o Brasil Grande tem essa coesão. Então essa é a minha crítica para com o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, ele está passando por uma transformação. Ele já tentou ser prefeito da cidade de São Paulo, bateu na trave, e agora vai tentar novamente. Ele se encontra no cargo de deputado federal, portanto ele está em Brasília, vem muito forte para essas eleições, né? Nós podemos e devemos apoiar um candidato que vá contra isso. E esse candidato se chama Nunes. Tá? Então, o Nunes está sendo apoiado pelo Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, vocês muito bem sabem, tem 50 anos de vida pública. Foi ministro, inclusive, da Dilma. Foi ministro, inclusive, do Lula. Mas, de forma alguma, deixou o seu legado para trás. Fez um trabalho muito sério, um trabalho ilibado, tem uma vida ilibada no que tange a política. O Guilherme Boulos, por sua vez, foi a favor
de todo o processo que aí está, de destruição da economia brasileira e da destruição da sociedade brasileira. Portanto, o Guilherme Boulos, ele é uma figura radicalizante. Ele é uma figura polarizadora. Ele é uma figura que apoiou o Não Vai Ter Copa, um movimento internacional contra o ministro Aldo Rebelo enquanto ministro dos esportes, que fez, por sua vez, um evento magnífico. Magnífico a tal ponto que nós podemos observar que esse evento da Copa América que aconteceu nos Estados Unidos foi um desastre por completo. Os Estados Unidos, que tanto se gaba por fazer eventos globais, e de globais não tem nada, porque NFL, NBA, todos esses eventos de esportes americanos são para americanos. E por serem americanos e por ser, entre aspas, a nação mais importante, mais forte do mundo, eles colocam como global. Não é global coisa alguma, é um esporte nacional. O esporte mundial, global, é o futebol, certo? E o futebol, vocês muito bem sabem, o país mais poderoso no futebol se chama Brasil, que tem 5 estrelas, tá? 5 Copas do Mundo. Então nós fizemos um trabalho muito bem feito no que tange à Copa do Mundo. Não fizemos o nosso trabalho dentro de campo, a verdade é essa, mas isso é outra história. Então, assim, o Guilherme Boulos também foi por muito tempo a pessoa à frente do MST, Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, para você que não sabe, tem por origem a coroa britânica. Sim, a coroa britânica. Então nós temos que entender que uma medida isolada do Guilherme Boulos não pode ser levado a cabo, né, como uma medida nacionalista. O que eu quero dizer com isso? O Guilherme Boulos não passa a ser um nacionalista por ter protocolado esse PL, esse projeto de lei, tá? Que é o PL, deixa eu ver aqui. PL 2957/2024. Tá? Aí tem aqui o artigo 1, 2. Aí tem aqui vários pontos. Tem o artigo 3, tem a justificação. Eu vou resumir aqui o PL para vocês. O PL prevê a nacionalização, a estatização da Avibraz, para ficar sob a tutela do Estado brasileiro. E até sugere a solução a partir dos dividendos da Petrobras. Corresponderia, mais ou menos, para salvar a Avibraz, 5% dos dividendos. Ou seja, nada, né? Praticamente nada. A Petrobras tem aí tem repassado seus dividendos, seus lucros e dividendos para investidores estrangeiros, se assim podemos falar, né? Que de investidores coisa alguma, que de investidores não tem coisa alguma. Então, essa é a figura do Guilherme Boulos, tá? A questão do PSOL também é um partido problemático, né? O partido do PSOL é um partido financiado pelo Jorge Soros. O Jorge Soros, vocês muito bem sabem, que é um bilionário que distribui golpes aí ao redor do globo, que é um bilionário que financia revoluções coloridas, que tem atuação aqui no Brasil através de ONGs, que tem atuação aqui no Brasil através do PSOL. Então, por que o Guilherme Boulos apareceria com uma medida nacionalista? Bom, primeiro ponto que quem fez todo esse trabalho de base, toda essa articulação, foi o comandante Robinson Farinato. Ou seja, não partiu do Guilherme Boulos. Não partiu do Guilherme Boulos. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que, se vocês estão em dúvida em quem votar para a Prefeitura de São Paulo, vocês precisam ter muito claro quem é o Guilherme Boulos. Tá? Vão lá no perfil do Guilherme Boulos, vão lá no perfil do Arthur Lira, caçem o e-mail do Arthur Lira, do Guilherme Boulos e de deputados do seu estado e mandem um e-mail para ele pressionando, pedindo. Se você tem um WhatsApp, peça. Se você conhece algum assessor, converse. Faça isso mesmo, porque a Avibraz é uma prioridade. Então aqui eu estou deixando muito claro e separando o que é o Guilherme Boulos, o que é o PL, quem fez o PL, por que está sendo feito o PL, qual que é a projeção do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos quer ser o sucessor do Lula, então ele tem de sinalizar
medidas um pouco mais populares. E se você analisar pesquisas, você vai observar que o Guilherme Boulos é o candidato dos mais ricos, é o candidato do prefeito de Paris, é o candidato do prefeito de Nova York. Tá? Então, nós precisamos ter isso em mente muito claro. Tá? As eleições municipais de São Paulo será uma verdadeira guerra. O Aldo Rebelo foi secretário de Relações Internacionais do Nunes, saiu agora, deixou o cargo simplesmente para poder focar nessas eleições municipais. Dado a importância dessas eleições municipais que tomaram uma tonalidade de uma eleição nacional. Por quê? Nós temos aí Pablo Marçal, eu já falei do Pablo Marçal, eu já citei os perigos do Pablo Marçal. No meu entendimento, Pablo Marçal se coloca aí como o Javier Milei brasileiro. Tá? Então, o Javier Milei brasileiro ele não vai ser tão caricato assim, ele não será como o próprio Javier Milei. Muita gente pensa no Javier Milei como uma figura como Cogos aqui no Brasil. Não será assim no Brasil. O Brasil, digamos que tem uma maturidade um pouco maior nesse sentido. O Brasil tem uma conjuntura mais complexa do que a Argentina, entende? Apesar da Argentina estar mais atolada no que tange o liberalismo econômico. Então, são países diferentes. Tem alguma similaridade, mas são países diferentes. Então, eu quero dizer para os senhores que isso precisa ficar muito claro, o que é a eleição municipal, o que é a Avibraz, todo o apoio ao PL, todo o apoio à Avibraz. A Avibraz precisa ser salva, todo o apoio ao comandante Robinson Farinazzo. O comandante Robinson Farinazzo, com toda a gentileza do mundo, tem nos ajudado, veio aqui. Eu conversei com o assessor do comandante, ele falou, olha, tudo certo, cara, faz o vídeo, eu acharia estranho se você não fizesse o vídeo, porque essa é a tradição do Brasil Grande, né? O Brasil Grande, enquanto esse movimento importante nacionalista, ele precisa se colocar acima dessas questões. Então, todo apoio ao comandante Robinson Farinazzo, ao PL, à Avibraz, e nessa situação, em específico, eu apoio o PL, não apoio o Guilherme Boulos, não apoio o PSOL, não estou com o PSOL, não estou com o Boulos, nunca estarei. Novamente, todo apoio ao Avibraz, todo apoio ao PL, façam a parte de vocês, que cabe a vocês. Muita gente estava pedindo para que eu pudesse fazer um vídeo sobre a Avibraz, como que vai se resolver isso, como que o Brasil Grande se coloca nessa questão. Então aqui cá estou eu fazendo aqui o vídeo, tá? Então é isso que vocês precisam fazer. Não quero de forma alguma que o nacionalismo se rompa, que crie um racha. Nós não podemos cair nessa armadilha. Já tem acontecido no nacionalismo brasileiro cisões e é importante que não aconteça mais. Nós não podemos jogar fora lideranças. Então tem gente aí no nacionalismo que precisa colocar um pouco a mão na consciência e entender que nós precisamos nos unir pelo Brasil, gente. O Aldo não é uma figura que se pode jogar fora, tampouco o comandante Robinson Farinazzo, certo? Se o comandante Robinson Farinazzo vier a se candidatar no pleito desse ano, também irei apoiar ele, certo? Então, estou apoiando aí Aldo Rebelo e comandante Robinson Farinazzo. Apoio também qualquer medida que seja a favor da Avibraz. Se realmente está acontecendo medidas por parte do PT, por parte do governo, por parte do Lula, por parte do Múcio, por parte do Ministério da Defesa, lá dentro, que são sérias para salvar a Avibraz, também tem todo o meu apoio. Então, a gente precisa entender qual é a linha de raciocínio do Miguel, qual é a linha de raciocínio do Brasil Grande, o Miguel enquanto presidente, o Brasil Grande enquanto movimento, o Aldo enquanto ex-secretário de Relações Internacionais, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Integração, ex-ministro dos Esportes, ex-presidente da Câmara 2 vezes, e Robinson Farinazzo, canal de 500 mil inscritos, praticamente, militar oficial da reserva, com longo histórico de nacionalismo, certo?
com militância há bons anos e entender que Robinson Farinazzo, Aldo Rebelo são dois amigos, dois soldados, tá? Que estão na mesma trincheira, que estão na mesma fileira. E nós, portanto, como nacionalistas, também estamos na mesma trincheira, ok? O Boulos não está na mesma trincheira que a gente. Por ocasião, estamos nessa agora, ok? Assim como o Lula não é um nacionalista, assim como o Bolsonaro não é um nacionalista. No entanto, às vezes, para fazer a política, nós precisamos apertar a mão, né? Apertar a mão e concordar em algumas coisas. E deixar muito claro que discordamos em outras. Isso é uma posição madura, né? Uma posição madura que o Robinson entende, o comandante Robinson entende, que o Aldo Rebelo compreende, que eu compreendo, que outras lideranças do nacionalismo também compreendem. Então eu não vou cair em besteira, isso aí pode ter certeza, tá? Não caio nessas armadilhas. Então, total apoio ao Aldo Rebelo, total apoio ao PL, total apoio ao Robinson Farinazzo, comandante Robinson Farinazzo, e deixar bem claro essas questões, ok? Posição do Brasil Grande. Vai apoiar o Nunes, tá? Nós vamos apoiar o Nunes aí, porque entendemos a figura do Guilherme Boulos como muito destrutiva, desastrosa para a prefeitura de São Paulo. O Nunes, enquanto prefeito, não é o candidato dos sonhos nossos. Mas, dado a circunstância e dado a importância do Aldo para toda essa questão, nós vamos por conta do Aldo, certo? Então é isso. Deixar claro essas coisas, tá? E falar que se alguém se ofender por isso, sejam apoiadores do Aldo, apoiadores do comandante, pessoas do nacionalismo, e não entenderem o que a gente está falando aqui, é porque não assistiram o vídeo completo, porque não entendem como as coisas funcionam. E eu vou dizer uma coisa, a eleição passa, e no dia seguinte eu vou continuar falando com o comandante, eu vou continuar falando com o Aldo, isso pode ter certeza absoluta, a eleição passa e o que fica são essas coisas, tá certo? E pode ter certeza, em outras eleições vão nos procurar, como nos procuram, para pedir apoio, para pedir ajuda, e nós vamos ajudar se entendermos que a pessoa é um nacionalista. Então, assim, eu, ao longo da minha trajetória política, um dia eu falo um pouco mais sobre minha trajetória política, eu tenho me espelhado em algumas pessoas, e pode ter certeza que o Aldo Rebelo é uma pessoa que eu me inspiro, o comandante Robinson Farinazzo é uma pessoa que eu me inspiro, porque não entro em polêmicas vazias, tá? Porque tem um bom relacionamento com todos, e por isso as pessoas nos confiam de pedir ajuda, de nos contar as coisas, de nos explicar as coisas. Então, assim, nós temos feito um trabalho aí ímpar, ok? Então, assim, estamos aí para ajudar. Anotem isso, estamos aqui para ajudar, tá? Nós estamos aqui para unir o nacionalismo, ok? E é isso. Eu acho que deixo muito claro aqui que o meu apoio é para todas essas questões. E temos que tomar muito cuidado com a figura do Pablo Marçal, que vem aí numa crescente uma crescente muito expressiva, certo? Por conta do fenômeno Milley, e tem as questões também das eleições americanas, que vai catapultar a direita aqui no Brasil, pode ter certeza disso também. Então o Bolsonaro vai crescer com isso, e o Pablo Marçal, ele vem aí na esteira do bolsonarismo, sem o bolsonarismo comprar o Pablo Marçal. No entanto, o Pablo Marçal, ele é uma figura que entende muito de bastidores, de internet, de algoritmo, de conexões, a tal passo que o bolsonarismo, ele não pode simplesmente ignorar o Pablo Marçal enquanto força, entendeu? Não pode. Então você vê aí o Nicolas Ferreira e outras pessoas, o próprio Bolsonaro, não ignorando o Pablo Marçal. Não ignora. Né? Não ignora no sentido de mantém um diálogo com ele, mantém uma interlocução com ele. Mas o Bolsonaro vai apoiar também a candidatura do Nunes, justamente para poder tentar travar o avanço do Boulos. Né? Então, na eleição de 26, vocês podem ter certeza que teremos aí figuras mais enérgicas, já tendo essa renovação um pouco maior na política nacional. Então nós teremos aí Boulos, que já foi candidato uma vez,
Nós teremos aí Pablo Marçal, que já esteve na última, mas devido a irregularidades foi para deputado federal, devido a irregularidades não pôde assumir, mas teve 250 mil votos. Nós teremos aí talvez Caiado, então assim, nós teremos aí Pablo Marçal, vocês precisam ficar atentos aí na conjuntura nacional, de como as coisas vão se dar, certo? Lá na frente ainda vai ter Nicolas Ferreira, tá? Então vocês têm que tomar cuidado para essas coisas, vocês precisam entender como as coisas estão se dando. A Avibras precisa ser salva, porque é importante que nós tenhamos uma empresa da qualidade da Avibras, porque se a gente perder a Avibras, dificilmente a gente vai conseguir estabelecer uma outra empresa nacional, militar, bélica, que consiga desenvolver sistemas como o sistema do Astros 2, que é muito importante, muito efetivo, uma tecnologia fina, de ponta, não à toa o mundo inteiro quer, menos o Brasil quer. Então nós precisamos, de uma vez por todas, entender a importância da Avibras e entender a importância dos nossos quadros. O comandante Robinson Farinazzo é um quadro, o Aldo Rebelo é um quadro, né? E formar quadros dessa magnitude, Aldo Rebelo e também Robinson Farinazzo, demora tempo, tá? Demora tempo. São anos e anos, décadas e décadas, certo? Então, não podemos nos dar o luxo de perdermos essas ferramentas que nós temos agora, ao mesmo tempo que nós vamos formando aí outras lideranças, outros quadros para os próximos anos, para as próximas décadas. Então, eu, enquanto presidente do Brasil Grande, sei que muita gente coloca muita fé no Brasil Grande, coloca muita fé também na minha figura, eu tenho de ser responsável, certo? Então, aqui está o meu posicionamento, aqui está o que penso e o que o Brasil Grande pensa, enquanto movimento, certo? Então, eu queria falar que vai ser difícil, mas ninguém falou que seria fácil, e eu vou dizer que a fé no Brasil Grande, deve ser inabalável. Inabalável. É com isso que deixo vocês, e como vocês muito bem sabem, deixem um like, se inscrevam no canal, e até uma próxima.